Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente nunca deve perder a oportunidade de falar com Deus. É um momento ímpar, é um momento único. É um momento único em que você está falando com o Rei dos Reis, adorando Ele, louvando a majestade santa. E quanto mais nós louvamos a majestade santa, mais a gente atrai a presença de Deus, mais a presença de Deus vem. Então que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Cristo. Você que trouxe a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 7, vamos ler do verso 10 ao verso 12. 1 Samuel 7, verso 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus, são os inimigos, chegaram à peleja contra Israel, aleluias, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Aleluias. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, aleluias, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Podei vos assentar, graças a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E esse é o tema da mensagem. Esse é o tema da mensagem. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Aleluias. Enfrentamos ventos fortes, enfrentamos tempestades, enfrentamos lutas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Então é sobre isso que Deus quer falar comigo nessa noite, quer falar com você nesta noite. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Este versículo que nós lemos, o verso 12 especificamente, ele marca um momento de vitória e renovação espiritual para o povo de Israel. Um momento de vitória e renovação espiritual para o povo de Israel. Após um período de afastamento de Deus, porque nós vamos ver aqui que o povo de Israel tinha se voltado contra Deus. O povo de Israel estava seguindo outros deuses. O povo de Israel estava adorando outros deuses. Então, nesse texto aqui, após um período de afastamento de Deus, eles se voltam ao Senhor sob a liderança de Samuel. Então eles se voltam ao Senhor debaixo da liderança de Samuel, e Deus lhes concede uma grande vitória sobre os filisteus. Então eles estavam afastados dos caminhos do Senhor,
eles se arrependem, se voltam para o Senhor, sob o comando de Samuel, e Deus lhes dá uma grande vitória. Sabe por quê, irmãos? A vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor. A vitória só vem por intermédio do Senhor. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem me dá a vitória. Então aqui Deus, eles se arrependem e Deus lhes concede uma grande vitória. Aí mesmo em 1 Samuel, no capítulo 7 mesmo, versículo 3 e versículo 4, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, porque aqui o povo até então, eles estavam desobedecendo a Deus, adorando deuses falsos, procurando recurso em deuses de madeira, procurando recurso em deuses de pedra, procurando recursos em deuses que não... procurando recursos em deuses que não andam, que não falam, procurando recursos em deuses que não andam, que não falam, deuses que não podem fazer nada por eles. Aí Samuel diz isso daqui: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Então se volte ao Senhor, tire os deuses falsos, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Aí vem a resposta: e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel, eles obedeceram o que Samuel passou para eles. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. Então eles se voltaram para o Senhor, lembrando que eles estavam vivendo um período de derrota. Eles não conseguiam vencer ninguém, porque se afastaram de Deus, se afastaram do Senhor. As pessoas, quando se afastam de Deus, ela começa a sofrer uma série de derrotas. Ela começa, ao invés de subir, ela começa a descer. Nós temos o exemplo, por exemplo, o exemplo de Jonas. Jonas fugia de Deus, e quanto mais Jonas fugia de Deus, mais Jonas descia, porque quem foge de Deus só desce. Quem abandona Deus, irmãos, não é abandonar ministério nem igreja, não. Quem abandona aliança com Deus, porque Deus é Deus de aliança. Enquanto mantermos a nossa aliança com Deus, Ele é fiel e Ele vai manter a sua aliança conosco. Mas se eu quebrar a aliança e abandonar a Deus, não é Deus que me abandona, é a pessoa que abandona Deus. Então quem abandona Deus, eu não conheço ninguém que abandonou Deus, que a sua vida teve uma subida. Não, é sempre uma descida. É sempre uma descida. Então o povo estava enfrentando derrotas. Mesmo a Arca da Aliança tendo voltado para o meio do povo, o povo buscava outros deuses e estava enfrentando derrotas. Aí aqui Samuel, ele convoca uma assembleia geral. Ele convocou aqui uma assembleia geral. Por gentileza, Jonathan, verso 3 e 4 novamente. Então, aqui ele convocou uma assembleia geral para o povo, porque o povo estava sendo derrotado, estava sendo destruído. Então ele convoca uma assembleia e diz: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor,
e servi a Ele só, sirvam a Ele só. E vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os balins e os astarotes e serviram só o Senhor. Então aqui Samuel convocou uma assembleia com o povo. Olha só, a vida de vocês está um fiasco. A vida de vocês não está nada certo. A vida de vocês nada funciona. Então eu quero mostrar o caminho para vocês. E eles foram e obedeceram aquela palavra, aceitaram aquela palavra. Aí, irmãos, preste atenção. Eles aceitaram aquela palavra. Mas sempre que uma pessoa quer se arrepender, quer andar nos caminhos de Deus, quer andar nos caminhos certos, vai ter sempre um ser que vai se levantar para desanimar aquela pessoa. Vai ter sempre um ser demoníaco que vai se levantar para tentar desanimar aquela pessoa que tomou a atitude de servir só a Deus. E foi isso que aconteceu. Agora, vamos para o versículo 7. Aí no mesmo capítulo 7, versículo 7. Ouvindo o quê? Que o povo estava se arrependendo, que o povo ia se voltar para Deus, que o povo a partir dali ia ter conquistas, ia ter vitórias, ia ter Deus do seu lado. Aí ouvindo os filisteus, que é o inimigo, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Temeram por quê? Porque o inimigo estava vindo contra eles, porque eles tomaram a atitude de servir ao Senhor só o Senhor. Servir só o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Porque só existe um Deus, aquele que criou os céus e a terra. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Bíblia, só existe um Deus. Aí eles tomam a atitude de servir a este Deus. Aí o inimigo se levanta, e eles temem. Então olha só, o inimigo aqui, considerando ofensiva a assembleia dos israelitas para arrependimento, para oração, eles entenderam aquilo como se fosse uma reunião para preparar-se para a guerra. Aí os filisteus, entenda uma coisa, o inimigo entendeu aquilo como que se eles estivessem se preparando para a guerra. Os filisteus do inimigo, eles não tinham causa justa para essa suspeita. Eles não tinham por que suspeitar disto. Mas entenda uma coisa, aqueles que buscam causar dano a outros, estão sempre dispostos a imaginar que os outros intentaram dano contra eles. O povo de Israel não fez nada disso. Eles só se voltaram para o Senhor, eles se voltaram para Deus. Aí o inimigo imaginou que aquilo ali fosse eles querendo guerra contra os filisteus, mas não era nada disso. Não era nada disso que estava acontecendo. Quando os pecadores começam a se arrepender e se converter, eles devem esperar que Satanás reúna todas as suas tropas contra eles e coloque todos os seus instrumentos para desencorajá-los. Sempre que uma pessoa toma atitude de servir a Jesus, de seguir a Deus, o diabo vai sempre se levantar para desanimar aquela pessoa. E foi isso que estava acontecendo aqui. O inimigo se levantou para desencorajá-los, para desanimá-los. O diabo sempre se levanta contra aquele que é de Deus. Mas fique tranquilo. 1 João capítulo 4, versículo 4. O diabo sempre se levanta para afrontar aquele que é de Deus, para afrontar aquele que está querendo fazer a coisa certa. Mas fique tranquilo, filhinhos, sois de Deus. Aleluias, filhinhos, sois de Deus.
vocês são de Deus, nós somos de Deus, filhinhos sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, não temam, porque maior é aquele que está em você, é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Porque o inimigo, ele vai sempre se levantar para desencorajar alguém que quer fazer a coisa certa, quer servir ao Senhor Jesus. Mas fique tranquilo, maior é aquele que está em você, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está conosco. Fique tranquilo, porque Deus é maior na nossa vida. Deus é maior na sua vida. Aí no verso 10 ao 12 que nós já lemos, que foi o texto básico aí, o inimigo, ele se levantou, mas Deus deu vitória para Israel, porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: o inimigo se levanta, vai se levantar. Assim que você decidir, eu vou seguir Jesus. Assim que você decidir, eu vou passar a orar todo dia. Assim que você decidir, eu vou passar a ler a Bíblia todo dia. Assim que você decidir, eu vou me dedicar mais no serviço da igreja. Assim que você decidir fazer alguma coisa para Jesus, assim que você decidir fazer algo para Jesus, Ele vai se levantar. Mas fique tranquilo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, é a Bíblia quem diz: e ele fugirá de vós. Quando eu sujeito a Deus, quando eu dependo de Deus, quando eu me entrego a Deus, eu resisto o diabo e ele fugirá de vós. Mas ele vai se levantar para tentar colocar areia nos seus planos, para tentar frustrar os seus planos. Sujeite-se a Deus, resista a Ele, e a Bíblia diz que Ele vai fugir. Aleluia, é a Bíblia quem diz: Ele vai fugir. Ele vai fugir, mas ele vai se levantar, e ele vai se levantar para cair, em nome de Jesus. Assim como ele se levantou aqui, e Deus deu vitória para Israel, o inimigo se levantou, e diz o texto, o versículo 10, o inimigo se levantou. Como ele se levanta contra a sua vida, como ele se levanta contra a minha vida. Ele se levantou, porque o povo se voltou para o Senhor. Aí o inimigo se levantou, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, o inimigo chegou, os filisteus chegaram, o inimigo chegou à peleja, o inimigo chegou, aleluias, contra Israel, o inimigo chegou contra você. Mas sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia: e trovejou o Senhor aquele dia, aleluias, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, sobre os inimigos, e os confundiu de tal modo que foram derrotados, O inimigo pode até se levantar, mas Deus vai trovejar, Deus vai derramar a bênção, e o inimigo vai fugir, e o inimigo vai ter que fugir, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluias! Aí a vitória chegou, o povo se voltou para Deus, o povo se arrependeu, e quando o povo se arrepende, o inimigo levanta, e quando o inimigo levanta, o inimigo era maior do que o povo, o inimigo é maior do que você, mas quando o inimigo se levantou, aquele que habita em você é maior do que o inimigo, aquele que habitava no povo de Israel é maior do que o inimigo. Aí Deus deu a vitória para o povo de Israel. Aí agora vamos entrar na mensagem. Essa mensagem,
é uma mensagem que nos ensina que devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida. Você precisa ser grato a Deus. Você precisa ser grata a Deus por aquilo que Ele faz na sua vida. Você precisa levantar um memorial diante de Deus, diante das pessoas, daquilo que Deus faz na sua vida, porque Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre agindo, Deus está sempre fazendo algo na sua vida, Deus está sempre fazendo algo na minha vida, Deus está sempre te abençoando, Deus está sempre te livrando, Deus está sempre te guardando, Deus está sempre conosco. Então precisamos ser gratos a Deus. Essa mensagem nos ensina isso. Precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por aquilo que Ele tem realizado nas nossas vidas, por aquilo que Ele tem feito na sua família, por aquilo que Ele tem feito na vida dos seus filhos, por aquilo que Ele tem feito na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Você precisa ser grato a Deus. Amém, irmãos? Precisamos erguer um memorial. Aí quando a vitória chegou, Samuel então estabelece uma pedra memorial chamada Ebenezer, para lembrar a todos que foi o Senhor quem os ajudou até ali. Samuel, ele estabelece um memorial, ele coloca algumas pedras que é um memorial para lembrar a todos que foi o Senhor quem o ajudou até ali. Eu quero te dizer uma coisa, Ebenezer, até aqui o Senhor te ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor te ajudou. Você precisa levantar um memorial de gratidão a Deus. Quando a vitória chegar, quando a vitória chega, muitas vezes, o que a gente faz? Vamos fazer um churrasco para comemorar, vamos para a pizzaria, vamos para a churrascaria, vamos comemorar. Irmão, você pode até fazer isso, mas não se esqueça de erguer um memorial. Quando Samuel ergue aquele memorial, ele está declarando: até aqui o Senhor me ajudou. Ele está dizendo: a vitória só veio por causa do Senhor. Ele tributou a Deus a vitória, ele deu glórias e honras a Deus. Precisamos erguer um memorial, irmãos, na nossa vida. Foi isso que Samuel fez. Ebenezer significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. O monumento que Samuel ergueu era uma lembrança aos israelitas de que Deus os havia ajudado. Aleluias. Precisamos erguer memorial para as próximas gerações. Eu preciso erguer memorial para os meus filhos. Eu preciso erguer um memorial para as outras pessoas, para que elas vejam que o que acontece na minha vida não sou eu, é Deus na minha vida. Precisamos erguer um memorial para que outras pessoas vejam, e isso é bíblico. A Bíblia nos ensina que nós somos o sal da terra, e uma das qualidades do sal é provocar sede. Precisamos provocar sede nas pessoas. Um dos pontos é através de memoriais. Quando Deus te der a vitória, erga um memorial para que todos saibam que foi Deus quem te abençoou, que foi Deus quem abriu a porta, que foi Deus quem operou o milagre. Amém, irmãos? Erguer memoriais. Então, esse memorial era uma lembrança aos israelitas que Deus os havia ajudado até lá, e de que continuaria a ajudá-los se confiassem nele e guardassem a sua aliança. Quando Samuel diz: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, era um memorial de que até ali o Senhor os ajudou e continuaria ajudando se eles guardassem a aliança com Deus e confiassem em Deus. Quero te dizer uma coisa: até aqui o Senhor te ajudou, agora confia no Senhor, confia
confia no Senhor de todo o seu coração, que Ele vai continuar te ajudando, que Ele vai continuar te livrando, que Ele vai continuar abrindo a porta, que Ele vai continuar abençoando a sua vida. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E esse memorial é bom para mim e para você, porque esse memorial nos faz ter esperança para o futuro. Porque quando Deus opera algo na minha vida, se cair no esquecimento, não vai fazer diferença alguma. Mas se eu criar um memorial, crie uma agenda, anote em algum lugar, escreva em algum lugar, faça alguma coisa, crie um memorial. Sabe por quê? Quando você estiver meio desanimado, você vai olhar e vai ver, olha só, tal dia o Senhor abriu uma porta para mim, tal dia o Senhor fez um milagre na minha vida, tal dia o Senhor me abençoou. Aí se Ele te ajudou até aqui, Ele vai continuar te ajudando, Ele vai continuar te abençoando, porque Ele não muda. Deus não muda. Erga o memorial. Erga um memorial, independe da vitória, se é grande ou pequena, erga um memorial de gratidão a Deus. Então esse memorial também era uma certeza de que Deus iria continuar ajudando o povo de Israel, se eles guardassem a sua aliança e confiassem em Deus. Confia no Senhor, confia no Senhor. Confie em Deus, guarde a sua aliança com Deus, porque Deus não muda, em Deus não há sombra de variação, Deus é fiel, Deus não muda. Confia no Senhor, confie em Deus, aleluias. Ebenezer, Ele me ajudou hoje e vai me ajudar amanhã. Ebenezer, até aqui Ele me sustentou. E amanhã Ele vai continuar me sustentando. Eu confio, eu acredito, eu creio. Em Gênesis, capítulo 28, olha a importância de erguermos um memorial para as próximas gerações. Gênesis 28, verso 20 e 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Novamente, pedras. Gênesis também, 35, verso 14. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. A prática de colocar pedras para comemorar acontecimentos importantes faz parte da cultura dos hebreus, desde o tempo em que Jacó ergueu um memorial em Betel. Isso faz parte da cultura dos hebreus. Sempre que Deus dava uma vitória, eles erguiam um memorial para as futuras gerações, para as pessoas que passassem ali, soubessem que há um Deus no céu, que há um Deus vivo, que há um Deus poderoso, que há um Deus que pode operar milagres, que há um Deus que pode abrir portas, que há um Deus soberano, aleluias. Erga um memorial na sua vida. Quando as vitórias vierem, erga um memorial. Erga um memorial na sua vida. Erga um memorial. Josué capítulo 4, versículo 9. Josué 4, 9. Levantou Josué também 12 pedras, aleluias. Irmãos, erga um memorial do que Deus tem feito na sua vida. Erga um memorial.
levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Aqui o Jordão, aleluias, estava na época da cheia. Já viu como é o rio Paraibuna aqui quando enche? Aqui é um rio pequeno. Mas tem uns lugares mais lá para cima, pro lado da Zona Norte, que inunda vários bairros. Época da cheia. O Rio Jordão é imenso. Muitas águas. Entenda uma coisa, o povo de Deus estava aqui, precisava atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Então preste atenção. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, aleluias, a arca da aliança significava a presença de Deus. Então os sacerdotes levaram a presença de Deus, e ali estão até ao dia de hoje. Agora Josué mesmo, a partir do versículo 1, 4 verso 1. Sucedeu o quê? Acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué a 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja, aleluias, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, aleluias, ergam um memorial para os seus filhos, ergam um memorial para as próximas gerações, aleluias, eu preciso erguer um memorial, nós precisamos erguer um memorial. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas, aleluias, que as águas do Jordão se separaram, aleluias. Irmãos, o Jordão estava na cheia, eram muitas águas, o rio Jordão era um obstáculo para o povo de Israel. O rio Jordão é um obstáculo para você, o rio é um obstáculo para nós, mas não é um obstáculo para o Deus que nós servimos. Não é um obstáculo, aleluias, não é um obstáculo para Deus. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram. Diante dos sacerdotes? Não. Diante dos homens? Não. Mas diante da arca, porque os sacerdotes, eles levavam a arca, eles levavam a presença, e quando a presença de Deus chegou, o rio se abriu, e o povo passou, aleluias, porque o povo precisava chegar à terra prometida, mas tinha um obstáculo que se abriu diante de Deus, aleluia, que se abriu diante de Deus. Se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel, serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus operou um grande milagre.
E o que Josué fez? Vamos erguer aqui um memorial, porque quando os nossos filhos, quando as outras gerações, quando as outras pessoas perguntarem o que aconteceu aqui, o que aconteceu? Aconteceu que o Jordão estava na cheia, precisávamos atravessar o Jordão para chegar à terra prometida. Nós, humanamente falando, não tinha como atravessar, mas quando os sacerdotes começaram a caminhar, levando a presença de Deus, o rio foi se abrindo, e eles passaram, aleluias, um memorial. As pessoas precisam saber o que Deus tem feito nas nossas vidas, erguer o memorial. Josué 4, verso 19 a 21. Subiu, pois, o povo do Jordão, no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Aleluias! Digam aos seus filhos: Israel passou em seco esse Jordão, porque Deus abriu o rio, porque Deus operou um milagre. Erguer o memorial, irmãos, para as outras pessoas, para que eles saibam que há um Deus nos céus, para que eles saibam que Deus está vivo, que Deus está no controle, que Deus é poderoso. Erga o memorial. Erguer o memorial, aleluias, precisamos erguer o memorial. E outras 12 na margem ocidental em Gilgal, a fim de marcar o local onde as águas se abriram e Israel atravessou para a terra prometida. Irmãos, precisamos erguer memoriais do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado. Precisamos ser gratos a Deus, irmãos. Seja grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Para de olhar para a vida do outro. Para de olhar para a grama do vizinho. Para de olhar para aquilo que Deus fez na vida do outro. Contente-se com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Seja grata a Deus por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Seja grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus. Você acordou hoje? Graças a Deus, seja grato a Deus. A Bíblia nos ensina: todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem aqui está respirando? Louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve o Senhor. Todo ser que respira e adore ao Senhor. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus pela casa que você tem. Seja grato a Deus pela família que você tem. Seja grato a Deus pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha que você tem. Seja grato a Deus. Erga um memorial de gratidão a Deus. Pode ser que o momento que você está vivendo não seja tão bom, mas seja grato a Deus pelas coisas boas que vêm acontecendo na sua vida. Eu preciso ser grato a Deus pelas coisas boas que vêm acontecendo na minha vida. Não é possível que está tudo ruim na sua vida. Não é possível que está tudo ruim na sua família. Alguma coisa de bom está acontecendo. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Erga memoriais a Deus, de adoração a Deus, de louvor a Deus. Josué 10, verso 25 ao 27. Então Josué lhes disse: não temais. Aqui eles estavam diante de 5 reis. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis.
esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu, e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu o quê? Ao pôr do sol, aleluias, aqui Josué venceu os reis. Deus abençoou, aliás, não foi Josué, Deus usou Josué e venceu o inimigo, porque a vitória vem do Senhor, porque a vitória vem de Deus. Aí aqui o inimigo foi vencido. Aí a mesma coisa aqui, ó. E sucedeu o quê? Ao pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram novamente memorial, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. Ainda outro conjunto de pedras encontram-se na caverna de Maquedá, essa caverna, a fim de marcar o local onde 5 reis haviam sido derrotados e mortos. Ali eles ergueram um altar a Deus, ali eles ergueram um memorial, para que as pessoas soubessem que ali Deus derrotou 5 reis que eram inimigos do povo de Deus. Quem passava por ali sabia, pelo memorial que foi erguido. Precisamos erguer memoriais, irmãos, das vitórias que Deus faz na nossa vida. Ebenezer, até aqui Ele me ajudou e vai continuar me ajudando, mas erga memoriais de adoração a Deus, erga memoriais de louvor a Deus, para as próximas gerações, para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que estão ao seu redor, para que elas tenham sede de Deus, para que elas olhem e falem: olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela, eu quero este Deus, eu quero buscar este Deus. Para isto precisamos erguer memoriais de gratidão a Deus. Mas às vezes o que a gente faz? Muitas das vezes a gente reclama de tantas coisas. Às vezes Deus acabou de abrir uma porta, ao invés de a gente glorificar a Deus por aquilo, erguer um memorial, mostrar que foi Deus quem fez aquela bênção, que muitas vezes as pessoas fazem? Começam a reclamar. Ah, mas essa porta foi aberta, mas eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Irmãos, para de olhar para aquilo que você não tem. Olhe para aquilo que você tem. Olhe para aquilo que Deus tem te dado condições de ter. Olhe, mas a família de fulano. Irmãos, olha, a internet tem hora que faz um desserviço. Desserviço. Olha só a família aqui de fulano, onde que está. Eu não gosto dessas coisas. Aí irmãos, involuntariamente, inconscientemente, a pessoa começa a sentir inveja. Olha a família de fulano, aqui, ó. Tá viajando, olha, tá em tal lugar. Irmãos, tem hora que a internet faz um desserviço. Não ajuda em nada. Olhe para a sua vida. Olhe para o que Deus fez na sua vida. Mas olha a filha de fulano, o filho de... Irmão, olhe para o seu filho, olhe para a sua filha. Mas olha a esposa de fulano, olha o esposo, olhe para o seu esposo, para a sua esposa. Olha para aquilo que Deus te deu. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Deus tem bênção. E tem uma coisa: tem sempre alguém que gostaria de ter a vida que você tem. Sabia disso? Tem sempre alguém que gostaria, puxa vida, eu gostaria de tanto de ser casado, de ter ali meus filhos, eu gostaria tanto de morar em tal lugar. Irmão, tem sempre alguém que gostaria de ter a vida que você tem. Então, para de olhar para a vida dos outros, olha para a sua vida, olha para o que Deus tem feito na sua vida, olhe para as portas que Deus tem aberto para você. Eu preciso olhar para as portas que Deus está abrindo para mim. Precisamos tomar essa atitude.
Então Samuel construiu um memorial de gratidão pela vitória. Seja qual for a vitória, erga um memorial, agradeça a Deus. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se eu quero conquistar coisas grandes, por exemplo, quem é um médico hoje em dia? Ele nasceu sendo médico? Não, era uma criança. Passou pelas etapas da escola todas, foi se qualificando, até se tornar médico. Ninguém nasceu médico. Então, irmãos, ser fiel no pouco. Se eu quero conquistar algo grande, eu preciso ser fiel no pouco. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso decidir. O que você decide e tem disciplina para seguir aquilo que você decidiu, aí começa a mudança na sua vida. Aí você vai subindo degrau por degrau, degrau por degrau. Assim a Bíblia nos ensina que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais, até se tornar um dia perfeito, um dia de cada vez. Então, irmãos, quem hoje em dia às vezes é bem sucedido em alguma área, ele não começou do dia para a noite, não, ele não caiu de paraquedas, não, tem uma história por trás. Então para de olhar para a vida dos outros, irmãos, até mesmo que o contexto de cada um é diferente, o contexto das famílias são diferentes, as condições socioeconômicas das famílias são diferentes. Para de olhar irmãos, para de olhar para a grama do vizinho. Hoje em dia existem gramas artificiais. Às vezes você está lá, essa grama está verdinha, mas não é de verdade, é falsa. Irmão, olhe, mas a minha grama, ela está meio seca ainda. Está meio seca? Comece a cuidar dela então. Tudo aquilo que você cuida, cresce. Tudo aquilo que você cuida, cresce. Tem um conhecido a mim que pegou uma plantinha nossa eu voltando nas plantas aí. Para poder cuidar para a gente, ela foi cuidando, e ela cresceu. A gente ganhou uma palmeirinha areca, toda judiada, tadinha. Aí tiramos ela daquele vaso velho, colocamos num outro vaso, uma terra nova, aí fomos cuidando, agora ela está desse tamanho. Sabe por quê? Não foi da noite para o dia. Tudo que você cuida cresce. Comece a cuidar da sua grama então. Se você quer ver sua grama verdinha, comece a cuidar da sua grama. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Aí daqui a uns anos você vai ver o resultado, aleluias, porque aquilo que você planta, você colhe. A Bíblia nos ensina, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você quer colher lá na frente, comece a plantar hoje. Aí você vai ver a sua grama verdinha, você vai ver a sua família mudada, você vai ver as coisas acontecendo. Mas quando você olhar para Deus e para a sua família, esse aqui é o passo. Olhe para Deus e para a sua família. Eu devo olhar para Deus e para a minha família. Não me importa o que A ou o que B está fazendo. Eu olho para Deus e para a minha família. Aí Deus me mostra o que precisa consertar. Eu vou consertando. Eu vou caminhando. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Aí Deus vai trabalhando. Aí as coisas vão acontecendo. Amém, irmãos? As coisas vão acontecendo. Aleluias. Oh, graças a Deus. Então Samuel, ele construiu um memorial de gratidão pela vitória, para a glória de Deus e para o encorajamento de Israel. Então agora preste atenção nisso. Aquele memorial que Samuel ergueu ali, quando ele disse, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ele construiu um memorial de gratidão pela vitória, para a glória de Deus e para o encorajamento de Israel. Ele pôs ali um Ebenezer, isto é, a pedra de ajuda. Por quê? Por que isto? Caso o coração duro do povo perdesse
o efeito dessa providência, porque a gente esquece, é por isso que precisamos erguer memorial. Irmãos, Deus nos dá vitória todo dia, precisamos anotar isso daí, gravar isso na nossa mente todo dia. Aí ele ergueu aquele memorial, porque caso o coração duro do povo se esquecesse que o Jordão estava na cheia, e que Deus abriu o Jordão, e o povo passou, se o povo esquecesse, caso o povo esquecesse, esta pedra, esse memorial, despertaria a memória deles, e os tornaria gratos a Deus. Irmãos, quantas vitórias Deus já te deu, quantas portas Deus já abriu. Isso daí te ajuda para amanhã, para o futuro. Isso nos ajuda, não podemos esquecer. A Bíblia nos ensina: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer, então traga à memória as bênçãos que Deus já te deu, as portas que Ele já abriu. Então, aquele memorial iria lembrá-los de que Deus continua no controle. Amém, irmãos? Venceu, tanto é que no capítulo 8, a questão do capítulo 7, no capítulo 8, o povo faz o quê? Pede a Deus um rei. Senhor, dá-nos um rei. Cansaram do governo teocrático, do governo de Deus, e pediram para Deus um rei, como os outros povos tinham. Então começaram a esquecer que Ele abriu o Jordão. Então o que eles deveriam fazer? Olhar para o memorial e lembrar do que Deus fez. Aí, Ebenezer, se Deus abriu o rio hoje, me ajudou até aqui, Ele vai continuar me ajudando. Mas precisa lembrar das vitórias que Deus nos fez, nos deu. Agora, Israel, preste atenção nisso daqui. Há 20 anos, havia sido derrotado em Ebenezer. Agora, olha isso aqui. Há 20 anos atrás, Israel havia sido derrotado em Ebenezer. Aí agora, triunfa sobre o mesmo inimigo em Ebenezer. Aí tem um segredo aqui. Há 20 anos atrás, eles foram derrotados em Ebenezer. 20 anos depois, eles triunfam sobre o mesmo inimigo. Aí qual é o segredo? Qual o segredo da vitória? Quer dizer uma coisa, a nossa vitória vem do Senhor. O segredo é porque antes eles estavam sem o Senhor, seguindo deuses falsos. Agora eles estavam com o Senhor, aleluia. 20 anos depois, eles tiveram vitória no mesmo lugar, em Ebenezer, sobre o mesmo inimigo. Agora entenda uma coisa: tudo que foi perdido pelo pecado na primeira batalha, aleluias, o pecado é errar o alvo, o pecado é se afastar de Deus, o pecado é abandonar as leis de Deus, o pecado é abandonar as leis do Senhor. Tudo que foi perdido pelo pecado na primeira batalha, no mesmo lugar, foi restaurado pelo arrependimento na segunda peleja. O povo se arrependeu, o povo se voltou para o Senhor, e a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Coração contrito e quebrantado é coração humilde e arrependido. Aí o povo se humilhou, se arrependeu, e aonde eles haviam vivido derrota sobre o mesmo inimigo há 20 anos atrás, como eles se voltaram para o Senhor, a vitória chegou, porque a vitória pertence ao Senhor. A vitória pertence ao Senhor. A vitória pertence a Deus. Do Senhor é a vitória. Aleluias. Do Senhor é a vitória. A vitória na sua vida vai vir da parte de Deus. A vitória na sua vida vai vir da parte de Deus. A vitória na sua família vai vir da parte de Deus. A vitória para a minha vida vai vir da parte de Deus, porque a vitória vem do Senhor. Do Senhor é a vitória. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas do Senhor é a vitória, de Deus é a vitória, a Deus pertence a vitória, a Deus pertence a última palavra. A última palavra pertence a Deus, a última palavra é do Senhor.
Então tudo que foi perdido pelo pecado na primeira batalha, no mesmo lugar, foi restaurado pelo arrependimento na segunda peleja. Quando nos voltamos para Deus, as coisas mudam. Pode gravar isto. Quando você se volta para Deus, a Bíblia nos ensina: chegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a vós. Quando você se volta para o Senhor, as coisas começam a mudar. Do dia para a noite, pode mudar porque Ele é Deus, mas nem sempre é assim. É um processo. Você tem que se chegar a Ele e confiar que Ele está no controle. Aí lembre-se disso, Ebenezer, Ele me ajudou até aqui, Ele vai continuar me ajudando. Mesmo que não mudou ainda, confia no Senhor, confia no Senhor. Acredita em Deus, acredita em Deus. Acredita que a porta vai abrir, acredita que o milagre vai acontecer. Acredita, porque não tem como a bênção não chegar se você estiver diante de Deus. Ela vai chegar, ela vai chegar. A porta vai abrir, o milagre vai acontecer, aleluias, aleluias. Estamos quase encerrando. Reconheça, aí irmãos, quando a vitória chegar, reconheça a ajuda de Deus. A vitória nunca vem do seu braço, da sua força, sempre vem do Senhor. A Bíblia nos ensina: maldito o homem que confia no homem. Não que eu não possa confiar no irmão Edilson, não é nada disso. É maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Eu resolvo. Não, deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que a gente não faz nada. Deixa comigo que eu faço. Deixa comigo que eu resolvo. Não. A vitória vem sempre do Senhor. Quando a vitória vier, reconheça que a ajuda veio de Deus. Amém, irmãos? Reconheça que é Deus. Samuel, ele não atribuiu a vitória ao esforço humano. Samuel não atribui a vitória ao esforço humano, mas atribui a vitória a Deus. Atribuiu a vitória a Deus. A verdadeira força do povo de Deus está em reconhecer sua dependência dele. A verdadeira força do homem e da mulher de Deus está em reconhecer a sua e a minha dependência dele. Aleluias. Lá em Atos 17, 28, a parte A. Diz assim a palavra de Deus: porque nele, aleluias, em Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque em Deus você vive, você se move e você existe. Em Deus você vive, você se move e você existe. Em Deus eu vivo, eu me movo e eu existo. Irmãos, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Você está vivo aí? Graças a Deus. Tem gente aqui com 90 anos, com 60 anos, com 70 anos, com 20 anos, com 50 anos, com 14 anos. Aí, irmãos, quando você vai fazer ultrassom do seu filho, aí eles colocam lá um aparelho, aí vem cá ouvir o coração do seu filho. Aí dá uma bolinha de carne ainda, aleluia. Aí o coração está lá. Aí tem corações aqui que já estão assim, ó, 90 anos, 60 anos, 70 anos. É Deus quem está mantendo o seu coração batendo. É Deus quem te dá o dom da vida. É Deus quem dá o dom da vida, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluias. Está o coração, ó, 90 anos, bombando sangue para tudo quanto é lugar.
O cérebro, vai para o cérebro, vai lá no dedão do pé e volta e o coração está ali. Você dormindo e o coração está. Aleluia, é Deus, irmãos, é Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a verdadeira força do povo de Deus está em reconhecer a sua dependência de Deus. Aleluias. Uma pergunta retórica, responda para você mesmo, não requer resposta. Quantas vezes Deus te socorreu quando tudo parecia perdido? Responda para você mesmo. Eu respondo para mim mesmo. Quantas vezes você pensou que estava tudo perdido e Deus te socorreu? Irmãos, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou e vai continuar me ajudando. Aleluias! Em segundo lugar, partindo para o encerramento, tenha uma memória espiritual. A pedra Ebenezer era um marco visual para lembrar da fidelidade de Deus. A pedra Ebenezer era um marco visual, aleluia. Irmãos, ergam um Ebenezer na sua família, na sua casa. Era um marco visual para lembrar da fidelidade de Deus. Fiel é aquele que faz a promessa e cumpre. Esse é fiel, faz a promessa e cumpre. Aí me faz lembrar de Sara. Sara era estéril, Gênesis 11:30. Sara já havia cessado o costume das mulheres, e as mulheres que estão aqui sabem que todo mês há um preparo no seu útero para que você possa engravidar. Não engravidou, aí vem um período menstrual, depois vem a preparação, a mulher se torna fértil. Todo mês acontece isto. Então olha só, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo, mas Sara era estéril, que para a medicina é impossível ser mãe. Sara havia cessáreas, que para a medicina é impossível ser mãe. Aí Abraão já era velho, aí Deus falou assim, você vai conceber, aleluias, Sara vai conceber, você vai ser pai de multidão. Irmãos, eu não sei o que você está esperando. Eu não sei o que você está esperando. Eu quero crer que não é mais impossível do que isso aconteceu com Sara. Estéril, cessou o costume das mulheres. Abraão já era velho, aleluia, aleluia, aleluia. Aí lá em Hebreus diz que Sara concebeu, Sara deu à luz, porque ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Deus é fiel. Deus é fiel. Ela concebeu, porque Deus é fiel. Então confie, a pedra Ebenezer era um marco visual para lembrar da fidelidade de Deus. Eu não sei o que você está esperando, mas entenda uma coisa, Deus é fiel. Amém, irmãos? Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. Nele você pode confiar. Nele você pode acreditar. Precisamos levantar nossos próprios Ebenezeres, memoriais de gratidão a Deus. Seja qual for a vitória, pequena ou grande, meu irmão, levante o memorial, agradeça a Deus, celebre as pequenas conquistas. Grave isso daqui, celebre as pequenas conquistas. É pequena hoje, mas quando você é fiel no pouco, Deus vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando, aleluias, e você vai crescendo, vai avançando. Celebre as pequenas vitórias. A lembrança da ajuda de Deus fortalece a fé para o futuro. Quando eu lembro do que Deus já fez na minha vida, fortalece a minha fé para o futuro, porque eu penso assim, se Ele me ajudou aqui, e Ele não muda, eu creio que Ele vai continuar me ajudando, eu creio que Ele é poderoso para continuar me ajudando. Em terceiro e último, Deus é constante em sua fidelidade. Deus é constante em sua fidelidade. Até aqui,
implica que ele ajudou no passado. Então até aqui o Senhor me ajudou. Implica que ele ajudou no passado e continuará te ajudando, e continuará abrindo portas, e continuará dando livramento, e continuará abençoando, e continuará derramando bênção. Ele continuará, porque a fonte de Deus, ela é inesgotável. A fonte da bênção é inesgotável. Lembra daquela mulher que dos vasos de azeite? Vai trazendo os vasos aí. Traz os vasos de azeite. Aí começa a encher os vasos. Começa a encher os vasos. Começa a encher os vasos. Aí pergunta assim: tem mais vaso aí? Se tiver, pode trazer. Aí os vasos acabaram. Aí o que a Bíblia diz? O azeite então parou. Aleluia. Não acabou. O azeite parou. Sabe por que parou? Porque a fonte do nosso milagre, ela é inesgotável. Tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, Ele tem muito mais a fazer na sua vida ainda. Ele tem muito mais a fazer na sua vida. Ele tem muito mais a fazer na sua família. Deus tem muito mais para fazer ainda. Aleluias! Porque a fonte do milagre é inesgotável. Amém, irmãos? A fonte é inesgotável. Não acabou não. A fonte não secou-se. A fonte não secou-se. Então até aqui implica que Ele ajudou no passado e continua ajudando no futuro. O mesmo Deus que esteve conosco ontem, Deus não muda. Deus não muda. O mesmo Jesus que deu vista aos cegos, o mesmo Jesus que fez o paralítico andar, o mesmo Jesus que fez o surdo ouvir, que fez o mudo falar, o mesmo Jesus que disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Ele estava morto há 4 dias. O mesmo Jesus que foi naquele tanque ali e curou aquele homem coxo. Irmãos, Ele não muda, Ele não muda. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Ele continua fazendo milagres, Ele continua abençoando, Ele continua agindo. Aleluias! Ele continua agindo. Deus continua agindo. Ele não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não muda. Deus não muda. Aleluia, Deus não muda. Mesmo nas lutas, grave isto, mesmo nas lutas, há esperança, porque Deus é o nosso auxílio contínuo. Mesmo nas lutas que você enfrenta, aleluias. Mesmo nas lutas que eu enfrento, há esperança, porque Deus é o nosso auxílio contínuo. A esperança, a esperança, oh aleluias. Comece a semana ou o dia reconhecendo o que Deus já fez por você. Seja grato. Tem dia que você levanta, irmão, você levanta meio pedra, meio tijolo, meio desanimado, mas reconheça o que Deus já fez por você. Isso vai te dar ânimo, isso vai te dar ânimo, aleluias. Crie um memorial, um diário, eu não sei, uma oração, uma canção para lembrar da fidelidade de Deus. Lembre-se da fidelidade de Deus, irmãos. Anote em algum lugar. Irmão, às vezes pensamos em tantas coisas ruins. Em tal dia, tal ano me aconteceu uma coisa tão ruim. Não, lembre-se, traga à memória o que te dá esperança. Lembre-se das vitórias que Deus já te deu. Lembre-se das portas que Ele já abriu. Isso vai te dar ânimo. Isso vai te animar. Vai animar a sua vida. Vai animar a sua alma. Lembrar-se das coisas que Deus já fez na sua vida. Isso significa Ebenezer. Até aqui Ele me ajudou e vai continuar me ajudando, e vai continuar me sustentando. Diante de novos desafios, irmãos, e como temos novos desafios. A vida é feita de desafios.
Quase todos os dias, quando você levanta da cama, você tem um desafio diferente. Diante de novos desafios, declare: se até aqui Ele me ajudou, Ele continuará comigo. Sempre que surgir um novo desafio, declare: se até aqui Ele me ajudou, Ele continuará comigo. Jesus falou: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele te ajudou até aqui, quando surgir novos desafios, declare: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou e vai continuar me ajudando, e vai continuar abrindo portas, e vai continuar abençoando a minha família, e vai continuar abençoando os meus filhos. Declare, aleluias, declare. Concluindo, o texto que nós lemos, 1 Samuel 7,12, nos convida a levantar nossos olhos com gratidão e fé. Levante os seus olhos com gratidão e fé. Deus tem nos ajudado até aqui e Ele não muda. Deus tem te ajudado até aqui, Deus te sustentou até aqui. Se você está vivo é porque Deus tem plano na sua vida ainda. Se você está respirando é porque Deus tem plano na sua vida ainda. E se Ele te sustentou até aqui, irmãos, Ele tem plano na sua vida, Ele tem algo a realizar na sua vida, Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Aleluias, aleluias. Que possamos, como Samuel, reconhecer o agir divino em nossas vidas, confiar nele para o futuro e inspirar outros a fazerem o mesmo. Erga um memorial na sua casa. Para de reclamar. Irmãos, eu tenho aprendido a deixar de reclamar. Eu tenho aprendido. Eu consigo toda vez? Não, mas eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido que ao invés, aqui o copo está até cheio, mas eu tenho aprendido que é melhor olhar, se o copo está na metade, eu prefiro ter a visão do copo cheio. Ser grato a Deus. Ser grato a Deus. Hoje está assim, mas Deus vai mudar. Deus é poderoso, Deus vai abrir a porta, Deus vai derrubar o gigante. Tenha a visão do copo cheio. Para de reclamar, para de murmurar. Irmãos, às vezes quando eu penso em reclamar, aí na mesma hora o Espírito Santo me fala: não reclama, não murmura. Aí eu mudo a minha atitude. Para de reclamar. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, quanto mais você só vê aquilo que está dando errado, isso traz negatividade para você. Para de murmurar e declare: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou e Ele vai continuar me ajudando. Ele vai mudar a minha história, Ele vai mudar a história da minha família. Acredite! Aleluia! Aleluias! E confie nele, em nome de Jesus. Amém, irmãos?